Olha, a gente faz agora um alerta, mas um alerta muito importante. De acordo com a Sociedade Alagoana de Infectologia, Maceió está passando por um surto de meningite. O boletim, inclusive, registra aqui os casos da doença divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde aqui de Alagoas, que é a CESAL, mostra que o número de casos confirmados até julho de 2023 é quase o dobro dos casos do ano de 2022. Sobre esse assunto, eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, para que a gente possa discutir esse assunto importante, porque a Sociedade Alagoana de Infectologia está preocupada com esse crescimento desses números. Mônica Hermílio, primeiro, boa tarde. A sociedade está preocupada porque os números vêm só crescendo, um aumento quase de mais de 30%. É isso, Mônica? Boa tarde. Pois é, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está junto com a gente, acompanhando o Fique Alerta. Wilson, é preocupante, né? Porque esses números vêm tendo uma crescente e a gente sabe que poderia ser evitado, né? A vacina está aí, gratuita, no SUS, e mesmo assim esses números estão crescendo. Em relação ao mesmo período do ano passado, tem esse crescimento de cerca de 30%, que é preocupante, e os especialistas fazem diversos alertas. A gente praticamente toda semana traz esse assunto aqui para conscientizar as pessoas, traz casos que vêm acontecendo, mas parece que as pessoas não estão dando a devida atenção, a ponto de ser sinalizado um surto de meningite. Para a gente entender o que seria esse surto, se realmente a gente pode tratar como surto, eu vou conversar agora com a infectologista Mardijane Alves, que já está aqui com a gente. Doutora, a gente já pode se considerar um surto, e o que caracteriza um surto num caso de meningite? Boa tarde. Boa tarde. A Sociedade Alagoana de Infecto, ela trabalha com números que o público tem acesso à informação. Então, não temos um nível de informação detalhada que uma Secretaria de Saúde tem. Analisando o que foi publicado de casos de doença meningocócica de 2023 e o que está publicado de 2022, fica mais do que claro que nós estamos diante de um surto. Um surto é um aumento de casos de qualquer doença que ultrapasse uma média de casos dos últimos anos. E o que nós estamos vendo hoje é um aumento significativo de casos e nós nem chegamos ao final do ano ainda. Qual seria a causa desse surto? Se as pessoas estão mais atentas, se estão investigando mais, isso cabe à Secretaria, ao Poder Público analisar. Mas que nós estamos diante de um surto, do ponto de vista conceitual, nós estamos diante de um surto, sim. E nos preocupa muitíssimo o fato de ser uma bactéria com um potencial de transmissão muito alto, com a capacidade de letalidade de provocar quadros graves muito alto também. Porém, sabemos também da variedade dos sinais e sintomas que pode confundir os colegas médicos. Daí a necessidade desse nosso alerta. O alerta da Sociedade de Infecto é direcionada especialmente aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e aos gestores de saúde, para que eles adotem as medidas cabíveis. A população deve sim procurar suas vacinas, só que os casos que foram divulgados foi da meningite meningocócica do tipo B. Para esse tipo de meningite não há vacina disponível no SUS. Porém, a cobertura vacinal para o outro tipo, que é a meningite do tipo C, está baixa. Se a população não se vacinar para o tipo C, que está disponível amplamente no SUS, corremos o risco de ter 2 surtos simultâneos, por B e por C. Doutora, além da vacina, que a gente já falou aqui várias vezes, a senhora, inclusive, já reforçou várias vezes a importância da vacinação contra a meningite. Além das vacinas, o que as pessoas podem fazer também para auxiliar na prevenção? As medidas de prevenção para a doença meningocócica, elas são medidas de higiene geral. Higiene das mãos, evitar ambientes fechados. Só que a transmissão, ela não é uma transmissão tão disseminada como a da Covid, por exemplo. É necessário um contato mais próximo. Então, todas as vezes em que um caso de doença meningocócica, quer seja meningite ou uma sepse por meningococo, é confirmada,
A vigilância epidemiológica estadual e municipal, ela faz contato com a família e verifica quais foram as pessoas que entraram em contato com aquela pessoa que adoeceu e é feito a prescrição de um antibiótico preventivo especificamente para quem teve contato. Então, alerto também a população, porque eu sei que há casos em que nós sabemos de casos em que a família não aceita usar a medicação, questiona se de fato é necessário, como também há casos em que há um desespero em busca da medicação quando não há indicação de fazer. Então, nós confiamos no trabalho das vigilâncias epidemiológicas, tanto estadual como municipal. Nós, enquanto sociedade de infecto, confiamos, sabemos da seriedade do trabalho desses profissionais e pedimos à população que acate as orientações. Então, nem todo mundo que entra em contato com a meningite precisa tomar medicação, mas quando é necessário e indicado, é importante que seja tomado e seja tomado no tempo indicado, que não retarde o início da medicação sob o risco de poder desenvolver uma meningite antes que a medicação surta o efeito esperado. Doutora, visto que estamos diante de um quadro, né, de um possível surto de meningite e o Estado só disponibiliza pelo SUS uma das vacinas, haveria a possibilidade do Estado também disponibilizar a vacina para o outro tipo de meningite? A compra de vacinas no país, de fato, ela é centralizada no Ministério da Saúde. Pouquíssimos estados conseguem inserir imunobiológicos fora do elenco do calendário vacinal. Então, acho pouco provável que o Estado consiga comprar essas vacinas. É uma vacina de alto custo, porém, ressalto que existem outras medidas adicionais que são importantes. Então, além de tomar as vacinas que estão disponíveis, no momento que nós recomendamos é que os profissionais de saúde se permaneçam atentos. Nem toda meningite meningocócica vai apresentar um quadro grave. Nós presenciamos, testemunhamos e acompanhamos enquanto médicos quadros extremamente leves que levaram os profissionais a subestimar, só que a gente tem que lembrar que enquanto uma pessoa pode ter um quadro leve, o irmão, o parente, a pessoa que teve contato pode fazer uma forma grave. Então, semana passada, por exemplo, nós acompanhamos 2 casos simultâneos. Uma criança de 12 anos que fez um quadro extremamente leve e um adulto que fez um quadro gravíssimo indo para a UTI. A maioria dos casos e dos óbitos estão concentrados entre crianças com menos de 5 anos. Isso é um comportamento esperado para a doença meningocócica em geral, porém, há casos também em adulto. Então, aos colegas médicos, aos profissionais de saúde, toda pessoa com febre, cefaleia e vômito deve ser pensado em meningite. E, no momento atual, a gente deve pensar na doença meningocócica. Se, além de febre, tiver lesões arroxeadas na pele, arroxeadas que, ao toque, não desaparecem, provavelmente estaremos diante de um quadro de doença meningocócica, mesmo que não tenha o vômito e a dor de cabeça. São 2 quadros diferentes. Então, é fundamental que a vigilância epidemiológica seja notificada, que o paciente seja regulado de forma adequada, que o antibiótico seja iniciado de forma adequada, que as pessoas que tiveram contato, quando buscados pela vigilância, façam uso da medicação no momento correto, da forma que foi prescrita. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a médica infectologista Mardijane Alves. Então, está aí o alerta para a população reforçar a vacina, precisa tomar vacina, e também para o pessoal da área de saúde, para que se atentem cada vez mais a esses sintomas, para um diagnóstico mais preciso, porque tendo um diagnóstico preciso, tem como tratar, né, de forma eficaz, de forma mais rápida essa doença. Então, assim, todo mundo, todos os lados, todas as frentes precisam estar atentos a essa prevenção. Muito importante essa dica, esse alerta. Wilson. Perfeito, Mônica. É muito importante o que a doutora Mardijane Alves falou, e eu queria até aproveitar que ela está nos ouvindo. Doutora Mardijane, a vacina disponível para a população gratuitamente está nos postos de saúde. Essa vacina, inclusive, ao ser administrada para qualquer pessoa, eu queria que a senhora, por favor, reforçasse isso, as pessoas que devem tomar, inclusive, essas vacinas, porque essa vacina consegue também até inibir um pouco mais as outras, né, as outras tipificações também da meningite. É isso? Boa tarde. Existe, no calendário básico de vacinação, existe pelo menos 5 vacinas que previnem contra tipos diferentes de meningite. Cada uma dessas vacinas tem um momento ideal para que seja tomada. Então, a maioria delas está indicada para crianças com menos de 1 ano, a primeira dose, e aí é feito o aprazamento de acordo com a idade da criança ou do adulto.
É importante, mesmo que essas vacinas não previnam contra a infecção contra o meningo B, nós devemos lembrar que muito mais cruel do que termos uma infecção por uma doença que não tem vacina é nós termos um surto por uma doença que tem vacina. E nós estamos correndo sério risco de termos surto também por meningo C, porque as coberturas vacinais dos últimos 2 anos, isso é um dado público também, estão em queda constante. Então, proteja-se. Lembre-se que as vacinas são gratuitas para toda a população. Nem todo o adulto tem menor risco de adoecimento, então ele não é priorizado na vacinação. E se a gente mantiver todas as crianças vacinadas, o risco da gente ter a cadeia de contato fechada, que é a criança na escola contrair e levar para casa, a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão. Então é importante vacinar principalmente os mais vulneráveis, as crianças, e vacinar todas. Se a gente tem 90 pessoas vacinadas e uma população de 100 pessoas e 99 estão vacinadas, a uma que contrair não vai transmitir para as demais, se ela vier a contrair fora lógico, da população. Se a gente tem uma brecha de 20 pessoas não vacinadas, a chance de circular entre as 20 pessoas e pegar mais alguém que até foi vacinado, mas que por uma condição pessoal não responde adequadamente à vacina, ela aumenta significativamente. Então, vacinem seus filhos. Todas as vacinas disponíveis na rede pública, elas têm eficácia confirmada, elas são seguras, elas são eficazes e protegem contra doenças tão graves quanto a doença provocada pelo meningo B. Perfeito. Doutora Mardiane, mais uma vez, muito obrigado pelo seu chamamento. Obrigado, Mônica, você volta daqui a pouquinho. Está mais do que comprovado que realmente a vacinação é que vai fechar esse ciclo, né? Parar de vez com esse aumento de casos que nós estamos acompanhando aí, quase 30%. Nós estamos num período muito perigoso que pode causar o surto, né? As crianças que não se vacinarem. Então, papai e mamães, dependem agora de vocês, tá? Protejam as coisas mais preciosas de suas vidas, né? Que são os filhos. E a partir daí, nós teremos esse cinturão químico. Para os adultos também podem tomar, se assim precisar. Doutor Mardiane, eu queria só confirmar, os adultos podem tomar também. Claro que isso é feito para as crianças, e a senhora citou muito bem que quando a gente fecha esse ciclo com a criançada, logicamente que o adulto também acaba não se infectando. Mas para quem está nesse momento agora, o adulto pode se vacinar, doutora? No momento ainda não. A vacina para doença meningocócica, especificamente, a vacina meningocócica B, C, aliás, que está disponível do SUS, ela está disponível para crianças, adolescentes e pessoas com alguma comorbidade. No momento que a Secretaria reconhecer que há surto, se for por uma bactéria que tenha vacina, aí sim a vacina passa a ser indicada como bloqueio vacinal. Então, ressalto que o alerta da Sociedade de Infecto é que nós estamos tendo um surto, sim, porém a Sociedade de Infectologia não tem o poder legítimo de definir, estabelecer que está havendo surto. O que nós queremos é que os gestores atentem para isso, não negligenciem a situação, a população não negligencie as vacinas e os profissionais que estão nas unidades de saúde não negligenciem os casos suspeitos. A partir do momento em que for definido que há, de fato, oficialmente um surto e qual o tipo de bactéria, em havendo vacina para aquele tipo de bactéria, está assim indicado o bloqueio vacinal, de acordo com mapas que são definidos pela Vigilância em Saúde. Mas, no momento, a vacinação para adulto não está indicada. Perfeito, doutora Mardiane, excelente. Agora vamos aguardar. A Sociedade de Infectologia já disseram que a situação é bastante delicada. Aguardamos agora, então, a Prefeitura de Maceió e o Estado de Alagoas, a Secretaria de Saúde dos dois, para que possam, então, determinar se nós teremos essa vacinação em maior escala para acabar de vez. Enquanto é tempo de ainda conseguirmos controlar essa doença que é tão perigosa e mata. Obrigado, doutora Mardiane, mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Mônica. A Mônica volta daqui a pouquinho. E olha, aquilo que a gente fala sempre, vacine-se. E o seu filho depende de você. A criança não vai até o posto de saúde sozinha, 3, 4, 5 anos, não vai. Você que tem que levar papai e mamãe. Então não faça isso. Não seja irresponsável ao ponto de colocar o seu filho e a sua filha numa situação complicada, além de deixar toda a sociedade extremamente vulnerável. Vacine-se. As vacinas estão disponíveis gratuitamente pelo SUS. Só depende de nós.